Nós vamos conversar sobre o mercado de livros em 2022 com o Book Advisor e especialista no mercado editorial, Eduardo Vilela. Olá, Eduardo, bem-vindo. Ativa seu microfone, Eduardo. Oi, vamos então tentar aqui. Maísa, você está me escutando? Agora sim, Eduardo, Boa bem-vindo. tarde, é um prazer estar aqui. O Eduardo, começa aqui fazendo uma avaliação para a gente do ano passado. 2021 foi um ano de retomada de fato no mercado editorial? Olha, 2020 e 2021 foram anos de desaceleração. A gente observou um início de uma tímida retomada a partir do último trimestre do ano de 2021, tá certo? Uhum. E então, quer dizer, por que que isso aconteceu? A gente viu a ampliação da vacinação, um otimismo maior em diferentes setores da economia, tanto é que as editoras brasileiras que tinham reduzido de maneira muito forte o número de novos lançamentos, quer dizer, em 2020 e até o terceiro trimestre de 2021, no último trimestre retomaram aí o volume de lançamentos, o que acompanhando aí esse otimismo aí com a pandemia perdendo força, né? A gente tem aí, digamos, um otimismo para esse 2022. Queria que você trouxesse aqui quais são as perspectivas do seu ponto de vista e também em relação aos preços, né? Um aumento no preço dos títulos para esse ano, que fatores é que você acha que podem ser levados em consideração para a gente ter isso? Tá certo. Então, nós temos uma perspectiva positiva para o mercado de livros retomar o seu crescimento vigoroso, né? Mas existe uma ameaça real, clara, desse cenário que nós estamos, né? De aumento generalizado de preços. Eu vou citar para você dois exemplos que têm já impactado o nosso setor de maneira contundente. O primeiro é a questão do papel. O papel já vinha em uma escalada de alta desde o início do ano passado, por conta do câmbio, que está favorável às exportações, né? E aí o que acontece? Com as editoras aumentando o número de lançamentos a partir do último trimestre de 2021, Uhum. quer dizer, todo mundo resolveu voltar a lançar livros. Então, isso aumentou ainda mais a demanda por papel, né? Então, quer dizer, os preços, olha, tem papéis que chegaram a subir 50%. Né? Então, você Uhum. tem o papel que faz a capa, o papel que faz as páginas no interior do livro, mas assim, os aumentos médios foram aí de 20% a 30%, tá certo? Esse é realmente um risco que pode minar esse crescimento. Outro risco é o seguinte, a questão dos combustíveis, né? Então, quer dizer, essas elevações que a gente tem visto, principalmente do óleo diesel, toda a cadeia editorial, ela depende, tem no transporte via caminhão, um dos seus principais aí fatores de custo, né? Então, o papel Uhum. precisa ser transportado, os livros precisam ser transportados das gráficas até as editoras, das editoras até as livrarias e assim sucessivamente, tá certo? E também você tem a questão, a gente não sabe, com incertezas internacionais, nós estamos também em ano eleitoral, quer dizer, o Banco Central vem subindo a taxa de juros Selic e a gente sabe que essa subida da Selic é para tentar conter a inflação, né? Só que quando você sobe taxa de juros, você acaba levando, você inibe investimentos na economia, você aumenta o desemprego, né? Você acaba levando, se aumenta o desemprego, as famílias ficam mais pessimistas, e aqui no Brasil, infelizmente, o livro ainda não é visto como um item de necessidade básica, né? Então, quer dizer, o consumo de livros, ele cai em momentos de juros altos, pelo menos tem essa tendência. Por outro lado, também, a gente tem que dizer que existe uma retomada esse ano dos eventos e das feiras literárias Sim. presencialmente. Isso é um fator positivo. Mais um fator positivo os eventos não ligados a feiras literárias. Então, por exemplo,
congressos, profissionais em diferentes áreas, quer dizer, também é um ambiente onde se vendem muitos livros, né? Uhum. Então, quer dizer, a gente tem esse lado positivo, mas realmente, assim, as editoras já estão, não tem como segurar o aumento dos insumos, tá? As editoras já estão reajustando os preços dos livros, tanto dos lançamentos, as novidades, quanto de livros de catálogo, né? Enfim, então assim, a gente tem um Como é que cenário você, ainda um tanto. como é que você coloca o digital aí nessa recuperação e onde é que ele que entra aí? Porque a gente teve um avanço muito grande nisso, né, durante esse período Sim, da sim, pandemia. sim, com certeza. Assim, durante a pandemia aconteceram duas coisas, tá? Teve um crescimento muito forte das vendas de livros impressos via sites, grandes sites como Amazon, Submarino, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Mercado Livre, Estante Virtual e outros, né? E as vendas de e-books, a gente precisa entender uma coisa: nós estamos num país em que, a composição era o seguinte: antes da pandemia, em torno de 90% das vendas de um livro eram na versão livro impresso, tá? Em torno de 8 a 9% era o livro digital, o e-book, e 1 a 2% o audiobook. O que aconteceu com a pandemia? Você teve um crescimento aí de books, os e-books ganharam uma participação de 15% de mercado. Então, hoje você tem 85% das vendas são livros impressos, 15% e-books, e aí vai 13 a 14% e-books e 1 a 2% audiobooks, tá? Então, o que acontece assim, sim, tivemos um crescimento forte de e-books, mas majoritariamente estamos num país de consumo elevado de livros impressos. Os e-books ainda, embora a gente, claro que 13, 14% tem a sua relevância, mas não é 50%, Uhum. não é, né? Ainda tem muito espaço para crescer, tanto o mercado de e-books quanto o mercado de audiobooks. Tá certo. Vamos acompanhando tudo isso, Eduardo. Queremos agradecer pela sua participação aqui com a gente, desejando sucesso, né? Que a volta às aulas presenciais, 100% presenciais, faça com que mais livros sejam adquiridos. Muito obrigada. Boa tarde para você. Imagine. Boa tarde, é um prazer. Até logo. Até logo. Nós conversamos com o especialista no mercado editorial, Eduardo Vilela, e vamos para o nosso intervalo, né? Na volta tem layout.